Biotecnologia: estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e sua utilização para fins produtivos. Tecnologia desenvolvida a partir de conhecimentos de uma ou várias áreas da biologia. Clonagem é o processo natural ou artificial pelo qual são produzidos clones, cópias fiéis geneticamente de outro ser, por reprodução assexuada. A clonagem tem sido um assunto muito debatido recentemente, devido às técnicas que permitem a clonagem de animais a partir de óvulos não fecundados. E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui agora no campus de IFTU Araguatins em busca de aprofundar o nosso conhecimento sobre o nosso documentário na área de biologia. Iremos procurar agora acadêmicos que conheçam bem aprofundadamente sobre o tema clonagem e biotecnologia. Boa tarde, nós somos do Colégio da Polícia Militar. Estamos aqui com o professor Tarcísio Vieira e ele vai nos relatar como foi sobre o estudo de biotecnologia e clonagem. Olá, boa tarde. Eu fiz graduação em Ciências Biológicas, aí depois fiz um mestrado em Química e, por fim, fiz um doutorado em Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear. Bom, então a pergunta é, o que isso tem a ver com biotecnologia? Na verdade, tudo, porque eu utilizei o conhecimento dessas áreas específicas para resolver um problema da área agronômica. Eu não sei se vocês sabem, mas o mamão é uma planta que o fruto que você come é proveniente de uma planta com flores hermafroditas. O que significa isso? Que na mesma flor você tem o sexo masculino e o sexo feminino em um único indivíduo. Pois bem, qual é o grande problema da produção de mamão no mundo? O problema da produção de mamão no mundo é que você só fica sabendo o sexo da planta quando ela já é uma planta adulta, quando aparecem as características sexuais. O problema é que dos 3 tipos de sexo, masculino, feminino e hermafrodita, apenas o hermafrodita é produtor de frutos. Ou seja, o produtor de mamão gasta tempo e dinheiro em 2 tipos de sexo que não vão produzir nenhuma rentabilidade para ele. Então, qual foi o meu propósito? Utilizar as ferramentas da engenharia genética, as ferramentas da biotecnologia e as ferramentas da espectroscopia de ressonância magnética nuclear para responder a seguinte pergunta. Ei, seria possível determinar o sexo das plantas de mamoeiro quando elas ainda são jovens, pela folha, sem ser pelas flores? Então foi onde eu comecei os meus trabalhos na Universidade Federal de Goiás e na Embrapa Arroz Feijão, no estado de Goiás. Então, qual foi, dentro de todo esse escopo do trabalho, a parte biotecnológica envolvida? A parte biotecnológica envolvida estava relacionada com a extração de DNA das flores de mamoeiro, em seguida, a separação desse DNA de todas as outras coisas que acompanham o DNA, como proteínas, açúcares, taninos, isolando a molécula de DNA. Agora, se você imaginar que a quantidade de DNA em uma folha é muito pequena, a gente passa para a etapa biotecnológica, que é o quê? Amplificar essa molécula de DNA. Então nós pegamos uma quantidade pequena de DNA, colocamos isso num aparelho chamado termociclador, e essa molécula de DNA então é replicada várias vezes até que tenha uma quantidade que você possa observar. A partir desses estudos biotecnológicos, eu dei seguimento aos estudos da parte química e concluí meu doutorado nessa área. Muito obrigada. E a sua mãe não está completamente errada, porque na verdade, e isso é uma coisa para vocês estudarem, quando você olha um menino e uma menina, você sabe que ambos têm glândulas mamárias, mas os meninos são atrofiados. Igualmente no limão, né? Então no mamão o que acontece? Uma flor masculina, ela tem o órgão masculino, mas o órgão feminino nas flores masculinas são atrofiados. Bom, e o que nós descobrimos? Nós descobrimos que altas doses de açúcar, altos teores de açúcar, têm a capacidade de ativar o sistema hormonal da planta e transformar a planta que era masculina
numa flor feminina. E aí você tem o desenvolvimento do aparelho feminino numa flor que antes era masculina. E aí você tem uma planta hermafrodita que é produtora de mamão. Ou seja, o açúcar ele tem um poder feminilizante nessas plantas. Entendeu? Mas tem um pé que é fêmea e macho, mas ele dá o mesmo fruto, tem? Não é o pé, é a flor. Mas Você tem. É uma flor que ela tem o órgão masculino, que é o androceu, e tem o órgão feminino, que é o gineceu, e os dois numa única planta. E como é que a gente difere os dois, o masculino e o feminino? Pela morfologia da flor. Você tem a planta, uma flor feminina, ela tem uma característica morfológica diferente de uma flor masculina. Que diferença é essa? Como Porque tudo se parece. Então, se você imaginar, vamos imaginar grosso modo, né? Imagine que esse lápis é uma flor que é feminina, ela tem essa parte mais alargada aqui na ponta, começando aqui embaixo, ela é larga desde baixo, entendeu? Uma flor masculina, ela é alargada só aqui na ponta, ó, só aqui em cima. Então, pelo tipo de flor, você consegue saber o sexo da planta. Mas o que dá a flor primeiro é o macho ou a fêmea? Primeiro, em que sentido? Assim, para dar No desenvolvimento deles, tipo assim, os dois pontados no mesmo lugar, tudo igual. Então, é que a mesma flor tem os dois sexos. Então não tem como o masculino ou o feminino dar a flor primeiro, entendeu? Porque o masculino e feminino não é a planta, é a flor. É a flor dele. Então você tem uma flor. Ah, tá, ele é a flor, ele não tem o sexo, tipo, ele é a flor. Então você tem uma flor, quando você já estudaram isso em biologia, não já? Androceu, gineceu, Já. essas coisas. Então, e aí, esses órgãos, se você tem uma planta que tem só o androceu, é uma planta masculina. Se tem uma flor que tem só o gineceu, ela é feminina. Agora, se tem os dois, aí é uma planta hermafrodita. Então, as plantas que produzem mamoeiro têm flores dessa maneira, que produzem mamão comercial. É essa a ideia. Entendeu? Outra coisa interessante é que a natureza não seleciona o indivíduo. A natureza seleciona um grupo. Então a gente chama isso de seleção de grupo na natureza. O ser humano não. Quando você faz um trabalho de melhoramento genético, de seleção artificial, você está interessado em um indivíduo. Então o jeito de fazer a seleção é diferente. Outra coisa é os critérios de seleção. Então imagine você que existem vacas e essas vacas estão ao abandono do tempo. Então, qual vaca a natureza selecionará? A natureza selecionará aquela vaca que for mais apta a viver naquelas condições ambientais. Muito bem? Qual vaca os humanos selecionam para seguir adiante? As que dão mais leite, as que dão mais carne. Então, os critérios de seleção natural e artificial são diferentes. Agora, claro, a seleção artificial ela é feita em intervalo de tempo muito mais curtos, né? Mas não só o tempo, os critérios também são diferentes. Bom, professor, com relação à ovelha Dolly, Sim. o que o senhor pode nos relatar sobre Os fatos que saíram ocorrendo com a contextualização sobre a ovelha Dolly. O senhor pode nos relatar sobre esse fato? Então, o que eu sei da ovelha Dolly é aquilo que qualquer estudante que se interesse pelo assunto tem condição de conhecer. É importante que vocês entendam que a Dolly ela foi um dos primeiros organismos geneticamente modificados. O ser humano ainda estava engatinhando nessa tecnologia. Nós ainda estávamos aprendendo as leis que regem a transferência gênica de um organismo para outro. Então ela foi, como podemos dizer, um dos primeiros. E por isso ela pagou um preço pela nossa falta de conhecimento naquela época, né? Então é engraçado, mas eu não sei a idade que vocês têm, mas eu tenho 38 anos e embora a minha idade seja 38, nenhuma célula do meu corpo tem mais que 10 anos. Então a pergunta é, por que cargas d'água eu envelheço, sendo que minhas células são tão novinhas? A resposta para essa pergunta é o que tem a ver com a Dolly. Então, a não ser as células espermáticas e as células dos óvulos,
as demais células do nosso corpo, elas se dividem e a cada divisão ela tem um tempo de vida menor. As nossas células, quando elas são produzidas com uma certa quantidade máxima de replicação que ela pode ter. Então, quando você fez a ovelha Dolly, qual foi o mecanismo que se utilizou? Se pegou um óvulo, que é uma célula gamética, e o material contendo o DNA foi uma célula que não era gamética. Ou seja, era uma célula que seria mais velha que as demais células do corpo. Então, quando essa célula, você disse bem, somática, foi colocada dentro dessa célula gamética e ela começou a se multiplicar, quando a ovelha Dolly nasceu, as células do corpo dela foram feitas com células de uma ovelha adulta. Então, embora a ovelha Dolly tivesse 1 segundo de vida, as células do corpo dela já tinham a idade de uma ovelha adulta. E a gente não conhecia esse fenômeno com profundidade na época, né? Então ela viveu poucos anos, parece poucos meses, poucos dias aí, e veio a morrer. E aí, por quê? Porque, digamos assim, embora ela tivesse uma data de nascimento muito recente, as células do seu corpo eram bastante avançadas em idade, né? Bom, Jaqueline, em sua concepção, para você, que define terapia gênica para você? A terapia gênica, no caso, era uma técnica onde são inseridos nessas células defeituosas um gene para poder interromper o processo de produção dessas proteínas que está causando uma determinada doença. Você, o que define o termo clonagem para você? O que é? No caso, o termo clonagem pode ser dividido em 2 etapas. Tem o artificial e tem o natural, onde em cada um processos são diferentes. No caso, a clonagem ela é um processo onde desenvolve clones, ou seja, seres geneticamente iguais. Então, Ana, você já viu, já presenciou, comente alguma coisa sobre terapia gênica. O caso mais conhecido da terapia gênica, a gente tem o menino na bolha, que ele sofreu uma doença muito rara e essa doença impossibilitava ele de estar dividindo o mesmo meio que as outras pessoas e conseguiu desenvolver um tratamento higiênico para ele, porém esse tratamento durou apenas 2 anos. Esse tratamento foi falho, por isso existem 2 tipos de terapia, uma a gente tem uma garantia mais duradoura e outra não.